Olá, bom dia a todos e todas. Eu que agradeço a Monique, a professora Monique, pelo convite de estar com vocês. É um prazer imenso poder compartilhar um pouco da minha pesquisa e que, de alguma forma, tem uma contribuição para a disciplina de vocês. Eu cheguei um pouco antes, então eu peguei um pouco bate-papo. Achei muito interessante as colocações do Joaquim, né? Acho que é Joaquim. Eu acho que a gente vai falar algumas coisas. Obviamente, há algumas respostas que eu trarei sobre algumas das questões, porque ele trouxe várias questões, vários fios que poderiam ser desmembrados, mas algumas das questões eu vou responder a partir do meu ponto de vista, da minha investigação, da minha análise. Então, isso é muito importante, como a Monique falou, né? Cada um vai trilhar um caminho, cada um vai, a partir do seu background, a partir da sua experiência, a partir do seu interesse, e todos nós estamos contribuindo para aquilo que eu chamo de disciplina da museologia. E aí eu peguei o título de um artigo que eu escrevi em 2011, né, que é esse artigo, que tem esse que tem esse título, né, Valdiza Russo e Teresa Scheiner, Dois Caminhos, um Único Objetivo, discutir museu e museologia. E eu revisito essas autoras, né, na minha tese, então pode passar, Monique. Então, não, é só a introdução mesmo. Então, para contextualizar vocês, eu vou falar um pouco da minha tese de doutorado para que vocês possam entender de qual caminho que eu trilhei para poder falar um pouco hoje, né? Trazer as contribuições de hoje sobre Valdiza e sobre Teresa Scheiner. Então, a minha tese, né, de doutorado, ela buscou investigar caminhos tomados, né, para a constituição de uma disciplina universitária acadêmica chamada museologia. A intenção não é realmente estudar o que é museologia, mas quais foram os caminhos que a museologia trilhou para que hoje o Bruno Brulon Soares, né, como vocês ouviram, pudesse dizer a museologia está estruturada, ela já está estruturada. E, de fato, ela já está estruturada no campo universitário e no campo científico. Ela começou a trilhar alguns caminhos. Então, eu vou falar um pouco disso na minha tese. A nível internacional, eu vou apontar quais foram os caminhos que essa disciplina seguiu. Não a disciplina, mas, na verdade, os atores que vão constituir essa disciplina, porque isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente fala da museologia como se ela fosse um ente, né? Uma coisa que existisse fora da gente, e, na verdade, ela existe por causa dos atores, né? Das pessoas que vão construir essa disciplina. Então, eu vou falar um pouco da importância do ICO, do ICTOP, não sei se você, o ICO, né, não sei se você sabe, é o Conselho Internacional de Museus, e esse conselho ele tem uma estrutura de vários comitês nacionais, né, que são comitês dos países, que são membros do ICO, e os comitês internacionais, que são comitês de assuntos relativos a museus, já que é o Conselho Internacional de Museus. Então, eu vou falar um pouco do ICTOP, que é o comitê do ICO para a formação de pessoal. E esse comitê ele vai desenvolver algumas questões e vai ser fundamental para a elaboração do sílabus, que é uma orientação curricular, isso a partir dos anos 60 e dos anos 70. Por exemplo, essas orientações curriculares vão influir, por exemplo, no curso de museus na época, né? Hoje, a Escola de Museologia da Unirio, curso de museus do Museu Histórico Nacional. Então, o ICTOP ele vai começar ali a formar e a discutir um pouco sobre o que vem a ser essa disciplina, se é uma disciplina específica, chamada museologia, alguns vão chamar de Museum Studies, que seria um apanhado de estudos de diferentes áreas sobre museus. E aí tudo isso vai se desdobrar no comitê específico de museologia, que é o ICOFOM. Isso é importante porque a ideia desse comitê é discutir e criar os fundamentos para uma ciência chamada museologia. Isso é o termo que eles usavam naquele momento. Então, essas primeiras discussões ali vão fomentar todo um cenário a nível internacional em que pessoas podem tanto contribuir com as suas investigações, que era o caso de pessoas que já tinham investigações sobre museologia, com a constituição de termos específicos, né, que é o caso do Stransky, da Gregorova, do Maruevich. Então, essas pessoas começaram a contribuir ali e outras vão chegando, que a partir das suas práticas, elas também vão começar a fazer algumas formulações teóricas. E aí é nesse cenário, né, que entra Valdiza Russo e Teresa Scheiner, que é quem eu vou apresentar para vocês um pouco, muito brevemente, claro, né, a gente não vai dar conta do pensamento das duas,
Mas vamos apresentar aqui histórica e conceitualmente um pouco essas duas figuras que vão entrar aí no ICOFON, a Valdice no final dos anos 70 e Teresa no início dos anos, meados dos anos 80. Vou falar mais para frente. Então, aí, nesse contexto, eu vou falar do desenvolvimento da museologia no Brasil, né, na minha tese também, e aí eu vou falar da importância da Teresa Scheiner e da Valdiza Russo nesse processo, que aí eu uso como método de análise Bourdieu, e aí eu vou falar de capital institucionalizado, capital objetivado, capital incorporado, que é o caso das duas. Vou falar de vários conceitos, né? E aí vou falar especificamente como isso fica muito claro na escola de museologia, esse desenvolvimento de uma disciplina, porque ela sai de um curso de museus, como assim, com essa nomenclatura, curso de museu, no Museu Histórico Nacional, e aí quando ela entra na universidade, ela muda o nome, ela passa a se chamar museologia. E aí eu vou discutir o porquê dessa mudança desse nome. Então a gente vai falar um pouco disso, depois eu falo um pouco também da pós-graduação com a importância na inserção da museologia no campo científico, ou seja, ela entra no campo universitário, aí eu falo desse recorte, desse objeto de estudo aqui no Brasil, que é o curso de museus, Escola de Museologia, e a inserção dela no campo científico, a partir de tudo isso que eu falei da produção do ICOFON, a importância do ICOFON e dessa importância desses autores que estão trabalhando em vários países para a constituição de uma disciplina que culmina com uma pós-graduação. E isso é fundamental para a construção de uma disciplina científica e sua consolidação, tanto no campo universitário quanto no campo científico. Então, vamos lá. Aí, como vocês podem ver, né, a semente de Brunot e o léxico se espalhou pelo Brasil, né? Teresa Scheiner, Valdiza Russo, Guarnieri e Micofon. Porque antes de falar de Valdiza Russo e falar de Teresa Scheiner, é importante falar de um contexto, como eu falei, de um contexto internacional que vai influenciar o trabalho dessas duas autoras, né, na museologia. Muito interessante quando o Joaquim estava falando sobre a presença de termos, né, e ele vai citar o Boaventura Santos, né, a presença de termos em uma disciplina, né, ela é importante, a Monique também falou um pouco disso quando ela falou de musealização, aí falou da perspectiva de musealização do Mário Chagas, com a perspectiva da Marília Xavier Cury. A questão é essa mesmo. Apesar do Joaquim ter citado essa crítica de que esses conceitos e esses termos eles ficam específicos para um público interno, essa é a intenção. A intenção das disciplinas científicas, né, a estrutura, a forma como o campo científico se estruturou é de criar termos e conceitos que são específicos para cada subcampo, ou em alguns casos até para campos, como o campo do direito ou o campo da medicina, que são termos que a gente, por exemplo, que é leigo, se um advogado começa a falar com aquela terminologia toda específica do direito, a gente não entende nada do que ele está falando. Mas quem é do direito entende minimamente ou perfeitamente, supõe-se que entende perfeitamente o que ele está falando. E isso é uma coisa muito comum na ciência. Então, esse caminho, a museologia vai começar a querer traçar também, para que ela possa também querer criar. A museologia não, os atores na museologia começam a fazer esse caminho para que ela também possa se consolidar como uma ciência. Isso é a ideia naquele momento, né? Então, uma questão que é importante é que esse trabalho de pensar a museologia, ele não é comum entre os profissionais de museus. São poucos os profissionais, a gente fala, quando eu falo pouco, é num percentual total, né, de profissionais de museus, que estão interessados em dedicar-se a pensar uma museologia, seja como uma ciência, seja como uma disciplina científica, e como ela se constitui, qual é a sua epistemologia, qual é o seu objeto de estudo, e a gente vai ver que não há um único objeto de estudo, porque, mais uma vez, não é um ente, é uma disciplina em construção pelos atores. Então, cada ator vai disputar um espaço, uma perspectiva, um ponto de vista nesse campo. É um processo de lutas, de disputas, é o que Bourdieu vai falar ao longo dos trabalhos dele. Então, alguns vão se dedicar a esse trabalho. E aí, como o Bruno Soares fala, né, pensadores do leste europeu, a partir da década de 60, 70, assim, principalmente, mas já tem alguns germes a partir dos anos 50, ele usa esse termo, plantam a semente de uma teoria museológica de base essencialmente filosófica. Então, eles começam realmente a teorizar sobre museu e
sobre museologia também e começam a, de alguma forma, né, produzir algum tipo de conhecimento específico para uma disciplina. E aí, dentro dessa produção específica, né, vão começar a surgir alguns termos, né, que é o que a Seravo vai chamar de lexo de Bruno, né, que são termos cujo significado eram de difícil compreensão para aqueles que não possuíam nenhuma tradição em pensar a museologia. E eram termos, inclusive, naquele início, né, naquele momento, de alguma certa dificuldade para quem não era, inclusive, daquele contexto ali do leste europeu, principalmente no caso aí do Stransky, né, e da Gregorova na República Tcheca, antiga Tchecoslováquia naquele momento. Então, termos como musealidade, museístico, como museário, que seria traduzido para o português museália. A musealização aqui não entra nesse contexto, mas também podemos incluí-la. Eram termos que estavam começando a ser cunhados e que iam ser fundamentais para a museologia. Pode passar, Monique. Então, a abordagem do ICOFON, que aí o que acontece? Essas pessoas estão aí trabalhando, né, principalmente do leste europeu, pensando uma disciplina museologia aí nos anos 60 e 70, e aí eles vão dar um motor para criar um comitê específico no ICOM para discutir museologia. Então, o ICOFON vai surgir em 1976, a ideia dele, né, ele é oficializado em 77, né, e desde essa fundação ele apresentou-se fortemente diferente dos outros comitês do ICO. E ele tinha como tema de debate principal desses primeiros encontros, inclusive das primeiras publicações, que é o MUOP, né, que é o Museological Working Papers, né, né, artigos de trabalho sobre museus, com questões como museologia, ciência ou trabalho prático, museologia interdisciplinaridade, metodologia da museologia, essas eram as primeiras questões. Teve um número que não saiu do MOP 3, né, que o MOP ficou no MOP 1 e 2, que o título dele era Objeto da Museologia, ou seja, inclusive, aí dando um alô para vocês anotarem aí, o artigo da Valdiza Russo, que ela chegou a escrever para esse número que não foi lançado do MOP, Objeto da Museologia, o pessoal do IEB, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, achou esse rascunho desse artigo, né, essa ideia desse artigo da Valdiza na sua documentação e cedeu ao ICOFON a publicação. Então, ele está publicado, ele saiu esse ano, está publicado no monografias do ICOFON, lá no site do ICOFON vocês vão achar, assim, em espanhol, monografias do ICOFON. E aí vocês vão poder encontrar o livro da Valdiza e esse artigo inédito. É muito interessante esse artigo sobre objeto da museologia da Valdiza Russo. Ele está publicado em português, espanhol e inglês. Então, o que eu quero dizer é que estavam ali, né, preocupados em discutir e instituir... Pode voltar, obrigada. A museologia como uma ciência em formação, que para além de um conjunto de estudos sobre museus, né? E aí, atravessando essa ponte internacional, a gente entra no cenário brasileiro, né? Que a partir da década de 70, começou também a se desenvolver aqui uma discussão específica sobre a museologia e seu caráter epistêmico, sobre a sua, botando aspas aí, natureza, né? Então, pode passar. E aí é nesse período, né, que entra em cena esse primeiro nome que a gente vai destacar no Brasil, que é a Valdiza Russo. Aí temos uma foto dela, né, que de 1982. A Valdiza Russo, o nome dela completo é Valdiza Russo Camargo Guarnieri, mas a gente só conhece ela por Valdiza Russo. Ela ingressa no ICO em 1977 e no ICOFON posteriormente. A Valdiza Russo, ela nasceu em São Paulo, ela é formada em Direito pela USP e ela fez mestrado e doutorado, não aí mesmo, para deixar. Ela fez mestrado e doutorado nas Ciências Sociais, né, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ela foi diretora do Instituto de Museologia de São Paulo, FESP. Ela foi responsável pela criação deste instituto em 1978. Ela foi membro do board, né, que é a diretoria do ICOFON, entre os anos de 1980 e 1986. E aí ela foi muito atuante também no âmbito de instituir pós-graduações em museologia no Brasil.
ela instituiu uma especialização e tentou fortemente que um desdobramento para um programa de pós-graduação, que ela não conseguiu, mas ela defendia muito de que a museologia ela era preferencialmente para pós-graduação. A Valdiza Russo, pode passar, Monique, ela foi, então, a primeira brasileira a publicar no Ecofon. Logo no começo, nessa primeira publicação do Ecofon, que era o MUOP. E aí ela fala nessa publicação, nesse artigo que ela publica, né, que é um artigo no segundo MUOP, né, no primeiro ela não participa, e ela diz que é nesse segundo que essas questões vão se consolidar sobre museologia. O primeiro foi apenas uma prévia, como ela não usa esse termo, mas é mais ou menos o que ela quis dizer. E aí ela vai dizer que a museologia seria uma ciência nova, em processo, e que teria como estudo, objeto de estudo, o fato museal. Esse fato museal, ela nomeia a relação entre homem e objeto. Aí nós temos uma primeira formulação assim mais, digamos, consistente e até mesmo conceitual da Valdiza Russo do que seria o objeto de estudo da museologia. Então, o que ela vai entender por objeto? Por objeto, ela entende que é tudo que existe fora do homem, percebidos enquanto elementos da realidade, ou seja, qualquer coisa seja um objeto simples, como a gente imagina no museu tradicional, ou seja, um espaço, uma natureza, uma cidade, da forma que o homem vai relacionar de uma forma muito específica, tudo isso pode ser entendido como objeto. E ela define como artefatos os objetos que são modificados ou construídos pelo homem. Então, quando ela vai falar de artefato, ela está falando dos objetos modificados ou construídos, e objeto é tudo que existe fora do homem. E aí, por isso, por ela entender que tudo que está fora do homem, né, essa separação homem-objeto, ela entende que o campo de atuação do museólogo ela não vai se restringir somente à instituição museu, mas vai envolver todas as múltiplas formas da relação homem-objeto, toda vez que essa relação ocorrer por essa especificidade que vai passar, né, por uma relação própria de memória, de identidade com essas instâncias, né? Sendo que o museu instituição não constituiria, então, toda a área da museologia. Pode passar, Monique. Então, só que é o seguinte, não há nenhum registro, né, por escrito da Valdiza Russo, que ela diga que a ideia de fato museal, no início ela fala fato museológico, mas depois ela vai formalizar e vai consolidar como fato museal, não há nenhum registro de que isso esteja baseado no termo fato social, no conceito fato social de Durkheim. Mas como a gente viu que a Valdiza Russo, ela vem da sociologia, principalmente, o direito ficou na graduação, mas as investigações dela de mestrado e doutorado vão para a área das ciências sociais, da sociologia especificamente, a gente pode até tentar entender que ela, de alguma forma, fez alguma analogia mínima que seja com o fato social de Durkheim. Então, a gente pode tentar entender o que é o fato social de Durkheim, muito rapidamente também, para tentar entender o que é mais um pouco o fato museal da Valdiza. Então, para o Durkheim, o objeto de estudo da sociologia não era o homem, não eram as sociedades, não era isso que a gente possa imaginar como o caso da museologia, que não era o museu, ou as pessoas que visitam o museu, ou qualquer coisa do gênero. Para o Durkheim, o objeto de estudo da sociologia era o fato social. E o que ele considera como fato social? Ele pede para que a gente saia da generalidade de que tudo que se forma na sociedade é fato social, ou seja, nem tudo que está na sociedade é fato social, considerando fatos e ações que são oriundas da esfera individual. Ele ressalta que há fenômenos que distinguem entre todos os formados, né, no seio da sociedade, que não podem ser objeto de estudo de outros campos. Maneiras de agir, de pensar e de sentir fora das consciências individuais. Ou seja, o fato social
são fenômenos que você consegue distinguir, né, de todas as ações da sociedade e que, por sua vez, né, que é o segundo ponto, eles são dotados de uma força imperativa e coercitiva em todos os indivíduos. Ou seja, todos os indivíduos são afetados por esse fato social que é objeto de estudo da sociologia. Pode passar, Maria. Então, pensando na Valdiza Russell, o museu, né, ou o fato museal, ele possui uma existência própria e uma força coercitiva, distinguindo-se dos demais fenômenos sociais, ou seja, há uma forma que o homem se relaciona com os objetos que é diferente de qualquer outra forma que seria o estudo, por exemplo, da antropologia ou da história ou de qualquer outra ciência humana, mas é uma forma muito própria e particular que, por sua vez, cria esse termo não é o termo da Valdiza e nem o termo do Durkheim, mas para entender, cria certos hábitos, certas formas de se relacionar. Então, nós podemos pensar que o fato museal é uma forma, né, que o homem se relaciona com o objeto, que pode passar pela memória, pela identidade, pela identificação, que é uma forma muito específica dessa relação. Então, para Valdiza Russell, esse fato museal, né, que é essa relação, seria, então, o objeto de estudo da museologia. E essa relação, como eu já disse, pode passar tanto no museu-instituição, como em outras formas de museu, outras formas de processos museais, como nós nomearíamos hoje, né? Lembrando que estamos falando da Valdiza Russell formulando aí no início dos anos 80. Então, a Valdiza Russell vai falar que a museologia é a ciência, então, do museu, ou a ciência do fato museal e de suas relações com a sociedade. E também a ciência que estuda a relação entre o homem e o objeto, ou seja, que estuda o fato museal, ou o artefato, que é o objeto na sua construção pelo homem, que pode ter ou não, mas que tem, em geral, um museu como cenário desse relacionamento. O museu, então, para Valdiza, é um cenário onde o fato museal acontece. Ela vai usar muito esse termo. Eu vejo pessoas usando o termo recinto, que foi uma tradução de 2010 desse artigo do MUOP, mas a gente vai encontrar nos textos em português mesmo, da Valdiza, o uso cenário. Então, eu recomendo não usar recinto, eu recomendo usar cenário, museu como cenário da relação. E aí a Valdiza Russell, ainda nesse artigo, né, que aí eu estou usando a tradução aí, 2010, esse artigo do... Não, esse é um outro artigo, não é um artigo do MOP. Ela vai falar que mudanças de termos de curador, curator, conservateur, que eram muito comuns ao longo do século XX, eles vão passar a ser substituídos, por exemplo, pelos seus equivalentes nesses idiomas, né? Museólogo, museologist, museologia, perdão, francês aí, que às vezes trava a mente quando você está falando um outro idioma. Que então ocorriam no mundo, apontava então para uma profunda mudança no campo dessa ciência museológica. Ou seja, né, você deixa de usar termos como curador e passa a usar o termo museológico museólogo, perdão, para ela é um identificador de que há uma mudança no campo de uma perspectiva de uma disciplina que tem, por exemplo, um profissional específico para essa disciplina. Pode passar. Então, vamos assim para falar da Valdiza Russell, né? Como para poder explicar aqui esse pensamento dela, porque às vezes acontece muito, às vezes as pessoas separam o sujeito como se ele fosse um ser que não tivesse nenhuma relação com o seu contexto histórico ou com o seu contexto local e até mesmo internacional e pensasse por si só. Mas a gente pode identificar que essa formulação teórica da Valdiza Russell sobre fato museal, sobre museologia, ela anda concomitantemente com a sua inserção no ícone. Não queremos dizer que ela não pensasse sobre isso antes, mas é possível afirmar que houve um estímulo. A Manuelina Cândido, ela vai falar, por exemplo, que a sua dissertação de mestrado de 77 teve influências de Georges-Henri Rivière e de Hugues de Varine, por exemplo.
é grande a possibilidade, né, dessa definição de fato museal ter relação direta com a sua participação no Icofol e possivelmente com atores do leste europeu que estavam interessados aí em construir termos específicos para a museologia. Eu não estou dizendo que ela, né, até porque a gente viu essa comparação do fato social de Durkheim com o fato museal, né, não foram eles que fizeram ela definir como fato social, mas talvez essa ideia, esse momento em que as pessoas estavam formulando teorias sobre museologia, talvez deu um start para a Valdisa pensar, opa, eles estão falando aí de museu, de musealidade, e se eu pensar em fato museal aí e começar a formular isso teoricamente, eu posso contribuir também. Então, é muito possível que isso tenha sido uma consequência desse espaço de debate da Valdisa Russo. A Valdisa Russo também ela vai participar na redação de um dicionário museológico, que isso foi no final dos anos 80, né? Entre 83 e 87 está aí. E a Cristina Bruno fala que ela viajava anualmente para a Hungria e Portugal para construir esse dicionário. Essa versão ela não foi assim, muito difundida. Dá-se a entender que ela foi finalizada, mas nós não temos, por exemplo, cópias dela aqui nas Américas, até onde eu sei. Ficou muito restrito lá ao leste europeu. E aí a Valdisa Russo também contribuiu, ou seja, ela também estava interessada em contribuir, em construir, né, um lexo específico para a museologia. Pode passar. Aí, revisando, gente, em 1977, né, para a gente entender temporalmente, a Valdisa ela ingressa no ICOM, ao mesmo tempo em que ela está escrevendo a dissertação dela e que ela já, ou seja, ela, antes de ingressar mesmo no ICO como membro, ela já tinha o conhecimento de pessoas como Georges-Henri Rivière e Hugo de Barry, né, como a Manuelina Cândido vai dizer, que influenciaram na escrita da dissertação dela. Em 1979, ela vai formular a ideia de fato museológico e de museologia como ciência do museu. Isso em 79. Ela primeiro fala em fato museológico, né, que resulta nessa relação entre homem e realidade, e em 81 que ela vai apresentar a definição de fato museal no artigo do IMUOP. Ou seja, ela vai formulando e dando consistência à sua formulação teórica nesse processo. Então, ela chega a essa definição que aí ela vai continuar aprimorando, né, se a gente pode dizer assim, essa definição de fato museal em outros trabalhos, inclusive nesse artigo do Objeto da Museologia, que ela não chegou a publicar e que a gente tem esse artigo hoje disponível online. Então, é interessante que vocês possam depois fazer uma consulta se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o fato museal e no que tudo. Ali também há outros artigos da Valdisa e também no que está disponível ela vai começar a fortalecer essa definição. E a Valdisa Russo ela tem uma importância muito grande porque depois ela vai servir de base teórica para muitos autores e atores, né, da museologia, como a Marília Xavier Cury, o Mário Chagas também vai beber um pouco da fonte da Valdisa Russo e outros vão estar trabalhando com elas e com a sua conceitualização de fato museal. Então, pode passar. Nós vamos falar agora da Teresa Scheiner. Então, num processo aí de anos 80, a Valdisa entrando, depois entra a Teresa, e infelizmente a Valdisa Russo veio a falecer precocemente em 1990, né? É uma pena, que eu tenho certeza que hoje ela ainda nesse longo tempo, teria contribuído muito para a gente. Nesse processo aí de auge da Valdisa e do seu falecimento precoce, nesse momento a Teresa Scheiner também está entrando no ICO. Só que ela já tinha também uma trajetória, assim como a Valdisa, anterior ao próprio ICO. A Teresa Scheiner, por exemplo, ela teve a sua carreira na museologia ininterrupta no curso de museus, atual Escola de Museologia da Unirio. Ela foi aluna e depois foi professora logo em seguida. Então, ela tem uma carreira na museologia desde o final da década de 60 até hoje. A Teresa, ela é formada no curso de museus, né? Museu Histórico Nacional. É formada também em Geografia pela UERJ. Ela tem tanto mestrado e doutorado em Comunicação pela Escola de Comunicação da UFRJ.
A Teresa Scheiner, ela entrou no ICO em 1982 e ela vem ocupando cargos no ICO desde então. Ela já foi presidente do ICOFON, ela é fundadora do ICOFOLAN, que é esse comitê regional para a América Latina e Caribe do ICOFON, junto com a argentina Nelly de Carolis. Ela depois, né, como eu falei, primeiro criou o ICOFOLAN, depois foi presidente do ICOFON e chegou a ser vice-presidente aí do ICO, como vocês podem ver nessa foto, né? Uma foto que foi tirada numa conferência geral do ICO em 2016 em Milão. Então, uma foto relativamente recente da Teresa. E a Teresa está aí ainda produzindo, né? E, enfim, contribuindo para o campo. Pode passar, Monique. Então, para a Teresa, o fundamento ontológico, né, aquilo que seria a característica do ser, né, essencial, porque a Teresa ela vai para um viés da filosofia, apesar da formação de comunicação, ela vai para um viés mais filosófico, e aí muito semelhante a Stransky, e principalmente muito semelhante a Gregorova. Ela diz que esse fundamento da museologia consiste na percepção complexa do real, ou seja, não dá para enunciar as relações entre museu e mundo sem entender o que é esse real, né? o que a gente poderia chamar de realidades em cada sociedade, como matriz e síntese dessas próprias representações. O que ela vai querer dizer, então, é que cada modelo de real, cada modelo de realidade vai corresponder, então, a um diferente modelo de museu. Então, ela consegue pensar em museu de uma forma também plural, que vai se manifestar de acordo com cada real, com cada realidade. E aí, a Teresa Scheiner, ela vai falar um pouco que a museologia, como qualquer ciência contemporânea, porque a Teresa Scheiner ela vai falar, então, da museologia como a ciência pós-moderna, a Teresa trabalha com o conceito de pós-modernidade, e aí ela também vai falar um pouco do que inserir a museologia nas ciências do impreciso, né? Então, ela vai colocar a museologia nesse contexto, por ser a museologia, na concepção dela, uma disciplina recente, a museologia é uma disciplina recente, então ela vai se formar nesse contexto e que, portanto, ela vai trabalhar a partir de uma relativização do conhecimento. Tem hora que algumas palavras definitivamente não saem. E aí é possível também inseri-la, para a Teresa Scheiner, né, num sistema filosófico com uma disciplina de caráter ontológico. E aí a Teresa ela vai falar que ela não admite também uma ideia de museu como algo feito, né? E nem como a comunidade como uma entidade abstrata. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer, então, realmente, reforçando essa ideia de cada modelo de real vai apresentar um modelo diferente de museu. Então, é que os museus eles têm a maleabilidade de se adaptarem de acordo com as comunidades e com aquilo que as comunidades vão pensar e definir como museu. Por isso que a Teresa Scheiner vai defender que o museu ele é um fenômeno que vai se manifestar nessas relações com cada sociedade. E aí ela vai traçar, né, que o museu aí ela vai traçar bem lá das musas na Grécia Antiga e vai vindo traçando como esse fenômeno foi se transformando ao longo da história das sociedades humanas e como hoje a gente consegue ver uma pluralidade dessas manifestações. E o que a Teresa vai fazer na dissertação de mestrado dela é, de alguma forma, sistematizar e categorizar as manifestações que tinham ali naquele contexto do final dos anos 90, quando ela escreve a dissertação de mestrado dela. É interessante porque, como eu disse, a Teresa ela foi fundadora do ICOFOLAN, essa percepção de museu dela vai influir, por exemplo, na própria definição de museu do ICOFOLAN. Quando o ICOFOLAN surge no final dos anos 90 e ele marca o seu primeiro encontro em 1992, ele vai definir museu como fenômeno social dinâmico que se apresenta de diversas maneiras e formas de acordo com as características e necessidades da sociedade em que se encontra. Então, aí a gente pode ver que é uma influência direta de Scheiner nessa definição de museu. Essa definição você não vai encontrar em outros lugares naquele momento, claro, né? Você vai encontrar no ICOFOLAN, então você percebe que a Teresa Scheiner ela está contribuindo aí com o seu pensamento para uma definição de museu a nível internacional ou
Podemos, a nível internacional, mas podemos também dizer a nível latino-americano. Pode passar. Olha, eu não sei se você já tiver essa aula de modelos conceituais, modelos de tipologias de museus, mas quem vai sistematizar essas tipologias de museu é a Shine. Então, eu vou apresentar aqui, muito brevemente. Se vocês quiserem, depois a gente pode conversar se vocês não tiveram, senão eu tenho certeza que vocês também vão poder contribuir um pouco. Então, é ela que vai sistematizar. Quando a gente fala de museu tradicional, a gente está fazendo menção a uma nomeação sistematizada por Teresa Shine. Então, ela entende aí o fenômeno museu, né, como algo que pode se manifestar de diferentes formas em cada real, como ela chama, em cada realidade. E ele vai se desdobrar aí em cima, vocês vão ver, museu tradicional. E esse museu tradicional, ele pode se desdobrar em museu tradicional ortodoxo, acadêmico, que é aquele museu realmente voltado para o objeto, com as exposições com circuitos muito claros, que são, por exemplo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, da UFRJ, né, que é um museu aí do século XIX, o Museu Histórico Nacional, com certeza aí em Brasília também algum museu tradicional, agora fugiu o nome, gente, eu visitei vários museus em Brasília, agora não consigo lembrar o nome, depois vocês vão falar comigo. Que é esse museu tradicional que ela chama de ortodoxo ou acadêmico, que é esse museu, que quando a gente pensa em museu, a ideia que vem é esse museu tradicional ortodoxo. Dentro do museu tradicional também, aí um outro desdobramento é o que ela chama de museu tradicional exploratório ou interativo, que aí vai ser aqueles museus que são tradicionais também, mas que eles, a intenção do museu é a interação entre o sujeito que visita e o objeto, que o objeto, na verdade, não é aquele que está dentro da vitrine, mas é um objeto para poder ser manuseado, né, pelas pessoas, e aí surgiu o conhecimento. São os museus de ciência, por exemplo, né? Os museus de ciência, não todos, mas a maioria, né, eles têm essa interface interativa, onde você pode manusear objetos, enfim, para produzir, então, essa relação. E o museu tradicional com coleções vivas, porque o ICOM, ele reconhece os jardins zoológicos, os aquários, os jardins botânicos como museus. Então, a Teresa Frane vai pegar esses espaços e colocá-los como museu tradicional de coleções vivas. Porque se a gente parar para pensar, parece um museu tradicional também. Você tem ali a legenda, o animal certinho no seu lugar, ou a planta ali com a sua legenda, e tudo muito organizado numa loja em que a pessoa visita, como se estivesse visitando uma exposição. Então, essa é a conceituação de museu tradicional e seus desdobramentos. Aí, o segundo desdobramento do fenômeno museu é o que ela chama de museus de território. E aí, dentro dos museus de território, primeiro ela vai falar dos museus comunitários e os ecomuseus, né, que são esses museus que surgem a partir dos interesses da própria comunidade em preservar ou em cuidar do seu modo de vida para si mesmo, né? E aí inclui também o seu espaço, não necessariamente possuem um prédio, podem possuir ou não um prédio com algum tipo de coleção, mas a ideia é preservar o local, o seu modo de vida. Então, a Teresa coloca então os museus comunitários e museus dentro dessa instância de museus de território. Ainda em museus de território, ela vai incluir também, aqui pelo ICO, também considerados parques nacionais e outros sítios naturais musealizados, né, como os parques também arqueológicos, sítios arqueológicos e os sítios paleontológicos, todos eles também estão no âmbito de museus de território. E as cidades de monumento, né, que são aquelas cidades ali que, em geral, são consideradas, né, são nomeadas como patrimônio, como, por exemplo, Ouro Preto, como, por exemplo, Paraty. Então, são cidades que também são consideradas, na perspectiva de Teresa Scheiner, como museu de território. E um outro desdobramento do fenômeno museu seria o museu virtual, que aí ele não se encaixa em nenhuma dessas categorias de museu tradicional, museu de território, e que ela considera como uma categoria à parte, e aí ela vai dizer por que esse museu, ele, para ela, na perspectiva de Scheiner, né, acontece na virtualidade, né, no espaço virtual. Então, são essas as tipologias, né, de museus
né? E aí eu tenho certeza que sobre o museu virtual vocês têm uma especialista aqui como professora de vocês. Mas o que eu quero dizer é que, independente do que Teresa Schein acha ou não, essas categorias foram elaboradas por ela na sua dissertação de mestrado. Então, é uma contribuição da Teresa Schein e que muitas das vezes as pessoas usam esses termos sem fazer referência à autora. Claro, né? Ela, por exemplo, ela não é autora do termo museu virtual, mas essas categorias ela quem formulou, né? Quem formulou não, quem sistematizou. Acho que a palavra ideal é sistematizar. E aí, a Teresa Scheiner, ela também vai falar um pouco de terminologia, né? E aí, para ela, a grande contribuição da praxis, seria no sentido realmente de desenvolver uma linguagem que seria museológica, específica da museologia, que fosse universalmente identificado, né? Identificável, ainda que resultante dessas múltiplas manifestações lógicas, éticas e estéticas vinculadas ao museu, ou seja, as práticas elas também serviriam para que a gente pudesse formular termos específicos para a museologia e termos que fossem identificados internacionalmente. É esse processo que é muito típico do campo científico de formar epistemologia, termos e conceitos para consolidar uma disciplina. Ela também vai trabalhar com patrimônio também, entendendo o patrimônio como uma interface também, como algo que é importante para o estudo da museologia. Ela vai desenvolver esse trabalho na sua tese de doutorado. E aí, ao investigar essas relações entre o museu, museologia e patrimônio, ela aponta que deve se identificar a relação entre os seus conceitos e o contexto cultural da atualidade, a partir das representações existentes no imaginário das nossas sociedades, né? E aí ela vai trabalhar muito também com essa ideia de museu interior e também patrimônio como algo que também vem constituído do ser também. E a investigação dessas novas dimensões nessa relação delinearia os temas que constituiriam, portanto, a base epistemológica dos modelos teóricos da museologia, ou seja, essas relações entre a disciplina museologia, entre o museu como fenômeno, o patrimônio também, e aí a Teresa vai falar sobre um signo também, patrimônio como signo. Essas relações elas vão constituir base de estudo e também construção de pensamentos específicos teóricos para essa disciplina museologia, ou como ela chama, para o campo da museologia. Pode passar, Monique. Então, aí fazendo essa mesma sistematização sobre essa influência do Ico e Cofon na produção do pensamento da Teresa Schein, a gente não identifica aparições dessa perspectiva dela fenomenológica e teorização sobre o museu antes da entrada no Icofon, ou seja, a gente não há nada escrito nessa linha de pensamento que eu apresentei antes da inserção dela no Icofon. Ela também dedicou a sua dissertação de mestrado, né, como eu falei, a refletir sobre o conceito de museu e traçar uma conceituação como a origem terminológica do termo, né, como eu falei, que ela vai lá na Grécia arcaica, né, antiga, em uma perspectiva filosófica que também era defendida pelo Stransky e pela Gregorov. E a Scheiner, assim como a Valdiz, ela também está inserida nesse processo de termos e conceitos específicos para a museologia. Ela faz parte do projeto, que é um projeto internacional do Icofon, que se chama Termos e Conceitos da Museologia, que tem um desdobramento na Unirio, que é um projeto de pesquisa, é um grupo de pesquisa da própria pós-graduação, né? E ela vem participando disso desde a década de 90. Então, pode passar aí, Monique. Como a gente pode ver nesse quadro aí, resumindo, né? A Teresa entra no ICO em 82, ela entra no ICOFOL em meados dos anos 80, e no final dos anos 80 é que a gente começa a encontrar essas primeiras formulações, né, da Scheineriana, né, ou da Scheiner, sobre museu, que vai consolidar em 1998 na dissertação de mestrado, que é, como eu falei, uma sistematização sobre o conhecimento a respeito do fenômeno museu e as suas manifestações até então, conhecidas pela autora. Então, a gente percebe que ela também tem ela, no caso, eu diria que tem uma influência direta também, e é aquilo, não quer dizer que ela
né, fez uma formulação ou pensou somente a partir dele, mas eu acho que esse start, esse debate que o Icofom propiciava, deu a ela também algumas coisas, alguns insights que ela provavelmente já tinha e começou a formular e a pensar sobre museu. Pode passar? Então, gente, para finalizar aí, né, essa fala aí, foi nesse âmbito aí do Icofom que a Rússia e a China, elas não só aprenderam, né, o que se produzia e se entendia sobre o mundo, elas ali tiveram contato, né, com essas produções de pessoas de vários lugares, principalmente do leste europeu. Como também elas próprias difundiram suas reflexões e contribuições inovadoras a partir das mesmas bases. Inovadoras, sim, porque eram contribuições inéditas a partir dos seus pontos de vista, das suas perspectivas, das suas experiências, das suas formações. Como eu disse no começo, né, são autoras que não podem ser vistas isoladamente, né, mas elas precisam ser vistas naquilo que Bourdieu chamaria de esquemas de produção e possuidoras de um conjunto de propriedades explicitamente definidas, ou seja, elas fazem parte de um corpo, elas fazem parte de um subcampo que tem as suas próprias disputas, e ali elas entram também como atores, elas apreendem questões e elas também formulam, elas também contribuem, tentando reivindicar o seu espaço também nesse subcampo. Rússia e Stein, né, ao participarem do Icofom, elas poderiam ter escolhido outras perspectivas sobre museus e museologia, né? E assim foram com outros, né, autores, né, e autores, mas elas optaram por defender um caminho em direção a uma defesa ontológica do museu, a pensar o museu, né, enquanto um fenômeno, enquanto um fato museal, e de um objeto para a museologia, né, que estaria além das práticas de museus. Então, todas as duas, de alguma forma, estavam transcendendo a ideia de museu como instituição e pensando, então, o museu como fenômeno, no caso de Scheiner, né, com características muito próprias de cada realidade, e no caso da Valdiza Russo, como essa relação homem-objeto nomeada aí, de fato, museal. Bem, gente, é basicamente isso que eu queria falar para vocês, né? É uma questão muito introdutória, não é de nenhuma forma a gente está aqui querendo esgotar o pensamento dessas duas. Mas, Luciana, muito obrigada.